Sejam todos bem-vindos ao Arte Pod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte, pela arte e também pela cultura e pela história da nossa cidade, Salvador da Bahia, a famosa cidade da Bahia. Estamos hoje aqui com o Daniel Rebouças, professor, historiador, pesquisador. Ele é o responsável também pelas pesquisas ali, né? Coordenador das pesquisas históricas da editora Caramurê. Já publicou 5 livros sobre a cidade. Tem uma tese de doutorado também que a gente vai falar sobre teatro na Bahia, no começo da Primeira República. E, enfim, o papo é longo, temos coisas boas para falar. E pensando também nessa data próxima do aniversário de Salvador, a gente trouxe ele para essa nossa conversa. Seja bem-vindo, Daniel. Opa, obrigado, boa noite todo mundo aí, pessoal. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal da Arte do Mídia, pelo convite aí. É um prazer estar aqui. Bastante coisa para conversar mesmo, né? São aí 20 anos, 20 e tanto, um pouco mais de 20 anos de formado, trabalho. Aí deu para a gente fazer alguma coisinha aí pela cidade, contribuir um pouquinho para nossa história, nossa memória, nosso patrimônio. Vamos conversar, vamos lá. Meu velho, primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte: como foi que você se interessou por história? Como é que a sua história com a história começou? E daí a gente pode ir falando também sobre seus livros, sobre iconografia, sobre teatro, sobre música, sobre Lulu Parola. Beleza. Bom, minha história com história, ela vai via docência, né? O desejo de ensinar. Eu, na época da escola, assim, etc., não era. História não era necessariamente a minha matéria preferida, ela estava entre outras, né? Eu gostava de física, gostava de tudo. Talvez hoje, assim, eu tenha consciência que eu gostava do ambiente escolar, né? Daquele espaço. Principalmente quando eu me encontrei ali por volta de uns 14, 15 anos. Dando aula, assim, para os meus amigos, assim, informalmente, de tudo. Assim, eu me estudava, tinha normalmente para o fim de semana, então eu passava a semana estudando, quando chegava sexta, assim, sempre tinha alguém pedindo para eu ensinar, ou a matéria, ou história, ou outra. E isso me dava muito prazer, era muito natural aquilo, sabe? Então eu ficava horas na biblioteca lá. Então quando chegou na época do vestibular, a minha cabeça girava em torno de ser professor, né? E não só história, eu pensava em geografia, ali na humanidades ali e tal. Cheguei até a olhar a pedagogia, a psicologia também, né? Essa coisa do lado humano, assim, mas por influência, assim, eu tive, né, professores muito legais no ensino médio, e aí também um pouco de, digamos assim, não pensar muito, eu via assim, falei, não, vou fazer história. E aí entrei na faculdade realmente sem muita relação com a pesquisa histórica, assim, nada, mas muito com a ideia de ser professor, né? Da docência. Só que eu fui, né, sou professor de certa maneira, não estou mais tanto em sala de aula, mas eu meio que migrei a faculdade toda, né, aula. Assim, meu primeiro trabalho como historiador foi dando aula. Mas aí durante a faculdade, a faculdade te transforma, né? Então você realmente entra ali muito no jovem e você vai passando por uma série de experiências, uma série de convívio com pessoas muito diferentes, né? Quando eu entrei, a minha turma era de muito mesclada, assim, né? Muito heterogênea, com idades muito diferentes, tal. Então, as experiências, né, de vida muito diferentes da minha, que vinha de, né, um garoto de classe média, que estudou numa escola de classe média, né? Vivia nesse ambiente mais ou menos ali. Então, foi muito enriquecedor, assim. Bom, e aí eu comecei a dar aula em 2005. Eu comecei dando aula num curso que tinha de alfabetização de adultos, pela UFBA, né? Tinha um programa de alfabetização, eu dava aula numa escola pública à noite, uma escola municipal, e aí tinha adultos, né, que estavam fazendo letramento lá, e eu comecei a dar aula ali, mais ou menos por volta de 2005, e 2000, aí me formei, assim, não encontrei vaga inicialmente, e aí fui para conseguir realmente me encaixar em 2009, no concurso do Estado, né, para temporário e tal. E aí fiquei dando aula até mais ou menos até 2018. Dei aula na escola pública, dei aula na escola privada, dei aula na faculdade, na Unijorge, e deixa eu ver o que mais, assim, bom, nesses níveis todos aí que eu falei, e sempre de história, né, girando ali em torno de história. Em 2018 eu parei porque eu realmente tive que me dedicar à escritura da tese, né, eu estava com prazo um pouco apertado, estava também desenvolvendo esses projetos de livros que a gente vai conversar hoje aqui.
E aí saí um pouco da sala de aula e fiquei mais dedicado à escritura da tese e à pesquisa, né? E hoje eu estou realmente um pouco mais voltado a isso, né? A pesquisa, a assessoria, a curadoria, né? Uma série de serviços ligados à memória e patrimônio, né? Não tanto assim a docência, né? Aham. Agora que voltou, né? Aí teve a pandemia também, né? O mundo meio que deu uma mudada aí, as coisas assim. Agora que voltou, né? E aí eu tô trabalhando mais nessa parte assim. Também a história começa pelo desejo de ser professor lá em 2000, né? 1999, 2000. E entrei em 2001 e me formei em 2006. Então lá se vão o quê? 21 anos, né? Mais ou menos, por aí. E aí foi É, isso. Sim. de 2000 para cá é isso aí. É. Rapaz, que beleza. E desde que você entrou na faculdade, você já pensava em trabalhar com essa área de história social, iconografia, ou, ou você pensava em outra coisa? Você pensava mais em uma área É, política, assim, uma área mais... não, muito honesto, não pensava não, assim, nem era voltado mesmo a ser professor, assim, né? E eu confesso que eu não tinha muita ideia do que esperar, assim, da faculdade, nem da universidade. Não, eu era uma pessoa, na adolescência, eu era, assim, além de estudar, eu tinha banda, né? Eu toco guitarra, eu sou de família, tem muita parte musical muito aflorada. Então, eu era mais envolvido com a música ali, com os amigos, né? Também ali da escola, etc. Não era digamos assim, uma pessoa já conectada, por exemplo, com movimentos políticos, nada disso. Uhum. Mas aí entrei na faculdade, né? Aí fiz parte do centro acadêmico, conheci pessoas, como eu falei, de realidades muito diferentes, formações, visões de mundo muito diferentes, que foi ótimo para mim, né? E aí participei durante toda a minha graduação do centro acadêmico, etc. Sempre estava lá. 5 anos sempre estive presente, assim. Não era um cara de muito assim assembleias maiores, mas do curso assim eu estava sempre presente. E aí fui, né? Fui seguir esse caminho. Aí é, É praticamente uma parte obrigatória, né? assim, aí eu realmente era figura persona grata no sentido assim de estar sempre ali, sabe? Eu entrei em 2001, acho que minha gestão no centro acadêmico renovou até eu sair. Assim, Legal. até porque era um curso que não tinha, a gente pegou o final do governo de FHC, né? E então a situação da universidade pública assim era bastante delicada, então assim, tudo desarticulado, tudo muito precarizado. E a gente pegou essa virada, né? Final do governo de FHC, comecei no governo Lula, né? Os primeiros aportes, a aprovação da lei de a discussão e a aprovação da lei de cotas. Uhum. Então essa universidade extremamente agitada. Quando eu estava saindo, estava começando os processos da administração do Naumar, né? Naumar Vieira, Naumar Filho, acho que é Sim. filho, neto, acho que é filho. Professor do ISC, né? Que foi reitor na época, que era um cara que, né, cuidou de uma certa expansão da UFMA, né? Em termos de vaga, prédios, investimentos. Então eu peguei um pouco esse universo aí no seu momento de gestação. Então foi isso, eu não esperava nada, não tinha ideia do que era trabalhar com história social, não sabia. Só que aí é isso, aí fui para a docência, só que aí eu fui convidado pelo destino, assim, em determinado momento a ingressar no mundo da pesquisa, né? E aí foi o turning point da vida, né? A vida foi caminhando para uma outra coisa que eu jamais imaginaria. Não tinha nem como imaginar, realmente. Se você me perguntasse, né, lá em 2001 se eu ia ter livros escritos sobre, né, iconografia, história da cidade, zero. Não, realmente não. A vida, como diria o Quino, né, a vida realmente não era um fluxograma naquele momento, sabe? Era o que acontecesse, assim. É até bom, né? Acho que nesses tempos, assim, talvez de muita, assim, de um perigo, de uma certa ansiedade com o futuro, né? Deixar um pouco as coisas acontecerem, talvez seja bom, né? Porque foi o É que uma boa. aconteceu, né? Às vezes nem tudo que a gente planeja dá certo, né? Você Então fica lá, fazer todos os pormenores ali do plano é perda de tempo também, né? e vai dar uma ansiedade talvez muito grande, né? Você não controla as variáveis do mundo, assim, é muita coisa para você controlar, não vai funcionar muito, não, talvez. Hoje vendo, né? E aí você se forma falando de rock no Brasil, né? Fazendo É, uma dissertação, né? Uma dissertação não, trabalho de conclusão de curso sobre historiografia do rock, né?
Assim, Essa sua paixão com música também? Tinha um pouco a ver com isso, assim, assim, quando eu me formei, pessoalmente estava passando por um momento um pouco difícil, assim, né? Meu pai estava muito adoentado e tal. E aí eu me formei em 2006, né? Não consegui me empregar como professor. Aí fiquei um ano fazendo alguns bicos e tal. Aí em 2007 eu decidi voltar. E aí era um tema. Eu tinha um professor que eu gostava muito, que inclusive era meu vizinho de prédio do meu pai, professor Muniz. E ele sempre falava: olha, você é músico, estuda rock, tente migrar porque é uma área que tem uma carência, né, de pesquisa. E Legal. aí, na época, eu fui dos idealizadores, junto com outros colegas, da revista de História da UFBA, né, que existe até hoje, da pós lá. Que Aquela ideia massa. surgiu da gente ali, do nosso centro acadêmico, sabe? Umas conversas ali em frente ao DCE. E aí, tanto é que esse artigo saiu exatamente nessa revista, né? A gente fez ali a primeira edição. E aí eu falei com o Muniz, ele falou: vamos escreve, monografia é uma coisa mais simples, né? Faça um balanço, use um pouco de fonte História da Bahia, já é suficiente. Aí eu fiz essa monografia e fiz junto com ele sobre o olhar dele, né? O artigo, né? Esse artigo que aparece aí no Google. E aí eu fiz esse artigo, tentei inclusive entrar na época no mestrado no Pós-Com, né, na Faculdade de Comunicação, que eu queria uma área de diálogo com a música, né, e tal. Na Faculdade de História o professor Milton Moura tinha acabado de entrar, então assim, não era muito comum tese sobre música, sabe, essas coisas, ainda mais mundo contemporâneo, não tinha talvez muito espaço naquele momento, hoje já é bem diferente, né. E aí eu fui para o Pós-Com, não passei também, estava realmente muito imaturo ali a ideia. E aí eu saí um pouco, mas aí logo depois eu comecei a engatar a pesquisa do meu primeiro livro. Sim. E aí, nesse de engatar o livro, entrei para a rede estadual, aí as coisas de histórias começaram a aparecer, eu falei, não, vou fazer um mestrado, tentar o mestrado novamente, mas em história, né? Para ver se eu sigo aí. E aí deu certo, aí o negócio aí engrenou, só parou ano passado. Maravilha, velho. E aí, quando você volta já não falando de rock, mas sim falando de Lulu Parola, né? Aí vou fazer um ponto assim, né? Rapidamente. Quando eu volto, na verdade, assim, quando eu decido voltar para fazer mestrado e tal, como você falou, né? Eu sou de uma geração da UFBA, assim, onde a história social ela era, né? Assim, não só praticamente hegemônica, mas como digamos assim, a grande força, né? De formação da gente mesmo, né? Thompson, né? Aquela história social, né, do universo, do conflito de classes no universo cultural, aquela coisa toda e tal. E uma coisa que eu sempre gostei, eu gostava muito de ler, você gosta até hoje, né? Ler literatura, eu tô falando. Sim. E aí eu falei, nossa, eu queria fazer alguma coisa de história da literatura. Na época, né, eu conversava muito com o Moreno Laborda, Pacheco, né? Que hoje é professor da UFA, inclusive. Ele é um ano mais novo que eu. E ele também queria fazer alguma coisa na área de literatura, ele foi para as cartas, né? E a gente sempre conversava sobre isso. Aí ficava com isso na cabeça, né? Queria alguma coisa de literatura, começava a olhar os autores e aí tal. Um dia, pesquisando para o livro do Petróleo, na época eu não estava escrevendo ainda, mas eu já estava trabalhando nele para o CID. Eu estou na biblioteca passando umas fichas, assim, e aí vi um livrinho pequenininho do professor Calazans, né? Chamado Lulu Parola e os Acontecimentos de 1981. Uma ediçãozinha puta e tal. Alguma coisa falou, peça isso. Não tinha nada a ver com petróleo, né? Peça isso, que isso é interessante. Aí eu pedi as coisas, olhei, depois eu peguei esse livro, né? E aí eu descobri o cronista, entendeu? E aí a coisa deu aquele momento de epifania, assim, né? Que você fala, nossa, isso aqui tem potência, assim. Você não sabe exatamente o que é, mas você vê que o negócio ali tem alguma coisa, sabe? Porque querendo ou não, crônica é um pouco de literatura, né? Na época eu estava lendo bastante, tinha recém lido o livro organizado pelo Sidney Chalub, pela Margarida e pelo Léo, que é o História em Coisas Miúdas, né, que é um livro sobre crônica, história social da crônica, então juntava tudo. Thompson, uma história social da crônica, eu tinha achado um cronista e que era humorista, crônicas de humor, né? E aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer um projeto sobre essa figura. Aí que nasce o meu interesse, né, de história social do humor, né? Então, assim, mesmo eu não sendo uma pessoa tecnicamente, assim, de carreira acadêmica, né, de fazer artigos e tal, talvez eu tente fazer isso agora um pouco mais. Meu interesse de pesquisa acadêmica é sobre história social do humor.
E para isso eu né, pesquisei no mestrado um cronista e no doutorado o teatro. Então, assim, a minha tese, minha área de interesse, ela circula mais no universo, né, desses conflitos no campo cultural, do universo do humor, né? E aí o teatro e a crônica me entra como espaço de observação. Então foi aí que aconteceu a coisa, entendeu? Assim. E aí eu descobri o Luparola e aí propus um projeto de mestrado lá em 2010 para 2011, 2010, né? Entrei em 2011 e saí em 2013. E aí começou a engrenar uma coisa mais acadêmica, né, de história mesmo, assim, apresentar, apresentar trabalho, etc, né? Mas também nunca fui de publicar muita coisa. Eu vou tentar publicar agora. Publico livro, né? Que é bastante coisa, mas assim, artigos acadêmicos em revista, Sim. qualis, passar por pareceres de pares, etc. Nunca foi muito meu trabalho assim mais dedicado, mas eu tô querendo de alguma maneira fazer isso. Que massa, velho. E aí, fale um pouco sobre Lulu pra gente aqui, já que a gente está falando sobre a Bahia, sobre Salvador. Lulu Parola, assim, a Quem Luiz, foi essa figura? Qual Lulu Parola é um pseudônimo, né, de um jornalista, Aloysio de Carvalho, um cronista, jornalista, né, assim, um intelectual do final do século XIX, começo do século XX ali no Brasil, né, foi, entre outras coisas, né, o proprietário do Jornal de Notícias, que era talvez um dos maiores jornais da Bahia, com certeza, assim, né, talvez seja um dos maiores, e do Brasil também, assim, e é um cara que está realmente, né, depois eu fui descobrir isso melhor, articulado com várias pessoas ali, vários intelectuais do Brasil, envolvido em pelo menos duas grandes questões ali, né? O abolição, então ele era um jovem, né? Assim como diz Vlamira, né? Quase todo mundo era abolicionista, assim como hoje quase todo mundo é democrata, assim, né? Não tem, da abolicionista era uma coisa realmente ampla, assim, né? Claro que você tem gente que não era, que era escravocrata, mas muita gente era abolicionista. Mas ele era um cara relativamente orgânico, né? Então ele estava ali. Ele nasceu em Salvador, 1863, vai estudar no Rio de Janeiro, né? Ele era, né, o pai dele trabalhava na Companhia Baiana de Navegação, então era uma pessoa de classe média, assim, né? O que a gente chamaria de classe média. Tem chance de estudar no Rio, né? Vai estudar no Rio, então alguém de posses, né? Com possibilidade, vai estudar engenharia. E aí, no meio, assim, um pouco mais da metade do curso, ele volta. O pai morre, ele fica sem recurso, ele volta para Salvador, entra no jornal do cunhado. E aí desenvolve a carreira, né? Compra o jornal depois e desenvolve a carreira dele toda na imprensa até vir a falecer em 1942. Durante o tempo que ele teve esse jornal, o Jornal de Notícias, ele, como na época era uma coisa, digamos assim, muito forte, você criar um modelo de imprensa onde assim, o atrativo do jornal não fosse só o campo partidário que a imprensa declaradamente ocupava, né, e oferecesse ao leitor, digamos assim, diversões mais mundanas, entre aspas, hoje não caberia essa palavra, mas na época caberia muito, que eram diversões mais rápidas, assim, né? Então, assim, crônicas, jogos, charadas, comentários mais do dia a dia, do cotidiano, né? Não tanto só artigo de fundo, sabe? Esses artigos pesados sobre a situação política do país, etc. E ele, então, passa a desenvolver essa coluna de versos humorísticos durante 28 anos, né? Então, assim, muito tempo. Pequenos versinhos que ele escrevia na liturgia. No mestrado, eu analisei isso. Então, ele era um cara ligado ali à abolição, né? A fim da escravidão. Mas para ele, como para outros, assim, a abolição era o momento de reforma social profunda para o futuro da nação. Então, ele está ali pensando no futuro da nação. Eles se achavam, né? Assim como outros, assim, responsáveis em dar orientações ou refletir sobre o futuro do país, né? E aí, tão logo termina a escravidão, ele se engaja na ideia, assim, que o futuro da nação é a valorização, né, das riquezas do país. Ele era um cara que acreditava nisso. Tanto é que ele troca bastante correspondência com Afonso Celso, né, que é um intelectual do Rio de Janeiro, que escreveu um livro na época bem famoso, que chama Por que eu fã no meu país, né? Então era uma pessoa que tinha uma visão otimista do futuro do país. Só que ali, no finalzinho ali da, da década de 10 e até o comecinho da guerra, ele vai então dar uma certa mudada, porque ele pega essa pauta do futuro do país e aposta que a solução do país não passa pela, digamos assim, branqueamento racial, nesse caso, né? Não é exatamente esse o horizonte dele de futuro, não é também a monarquia, o retorno da monarquia, então ele acredita na república, né, no sistema republicano, não acredita, né, de fato, mas ele entende que uma sociedade que viu a escravidão, principalmente aqueles que vieram da escravidão,
diretos ou indiretos, né, assim, libertos ou não libertos, etc., precisavam de orientação. E ele, então, acreditava que essa orientação deveria vir pelo campo educacional, mais especificamente pelo escotismo. Então, ele é o pioneiro, ou se não um dos pioneiros, talvez civil pioneiro, da proposta do escotismo em Salvador. Pô, legal, E velho. o terceiro capítulo do livro, né? E ele era ligado à maçonaria também, não? Não que eu saiba, assim. Ele era do escotismo porque ele acreditava que, diferente dessas outras hipóteses, né, raciais, ele acreditava que a disciplina militar talvez fosse a solução para o cidadão brasileiro. Entendi. Respeitar a hierarquia, respeitar a ordem, né, e tal. É um campo ainda muito pouco explorado, inclusive, para pesquisa na Bahia. Essa ideia, né, de que, assim, hoje você tem uma riqueza muito grande de pesquisas, né, sobre o futuro da nação, projetos de país ligado a ideais raciais, a ideais econômicos, políticos, etc. Que inclusive vai desbancar depois, né, na força social que o Vargas vai ter, né, que o escotismo vai ter na década de 30. Né. Quem é da cidade, por exemplo, deve saber, né, tem um livro do professor Valdir e da professora Adilessi sobre o Vieira, né. Então, o Vieira foi um espaço de estímulo do escotismo muito grande, né, mas já na década de 30, sabe? Então, antes, quando ainda estava lá, assim, uma situação um pouco crítica, porque você, como civil, apoiar uma proposta militar é um negócio meio estranho, até porque a república e o militarismo não têm uma relação nem sempre muito harmoniosa, né? Apesar de ter bastante presidente militar, essa relação nunca é exatamente simples. Então ele aposta meio sozinho, não dá muito certo, depois ele abandona isso um pouco. Mas é um cara que está ali flertando um pouco com os clubes de guerra, clube de tiro, clube de guerra, não, desculpa, clube de tiro, disciplina militar, sabe? E vai levando a vida até que em 1950 E tem, isso, ele tem um e isso programa a na gente rádio. já tinha passado pelo Floriano, ainda não, né? Sim, ele, por exemplo, na época do Floriano, ele, assim, é um crítico do Floriano, na medida em que ele tanto o Floriano quanto o Deodoro quanto o Floriano, ele interpreta como golpistas, assim, né? No sentido Entendi. de ter dado um golpe mesmo, né, na Constituição. Então, era um cara que tinha a ideia de que a República deveria conviver com respeito pelo menos, essa ideia de uma ordem estabelecida, né? Eram pessoas conservadoras, né? Então, assim, eles não Aham. viam muito bem essas rupturas. Não importa muito se era militar ou se era popular, né? Eram pessoas, né? Ele era um sujeito mais conservadores. E, e é isso. Então ele não via bem, mas ele da década de 10 para frente, né, diante daquela crise ali um pouco da República, oligarquias de um lado, bombardeios de outro, né, o seabrismo ali acontecendo, ele vai para esse lado mais militarista, mesmo como civil, assim, né, ele começa a dialogar com os militares, né, digamos assim, nesse campo seabrista mais ligado ao Hermes da Fonseca, aos militares, né. E aí ele coloca isso eu falo isso um pouco no terceiro capítulo, mas é uma coisa, inclusive, que eu quero desenvolver num artigo, assim, né, falar um pouco mais sobre esse escotismo na Bahia, né? Mas assim, pensando no escotismo como uma manifestação de pensar o futuro do país, né? A Bahia, ele falava Brasil, assim. Ele estava pensando Bahia, mas também estava pensando Brasil ao mesmo tempo, né? Esse é o Luparola, assim, morava ali na Vitória, tem uma rua com o nome dele até hoje, né? Ali quem está no Museu Carlos Costa Pinto, se você estiver olhando de frente para ele, tem uma rua à sua esquerda, onde fica a Galeria Paulo da Arzé, e tem uma ladeira do lado. Você já deve ter visto, né? Uma ladeirinha assim que dá numa rua sem Já, saída. já. Aquela rua, a casa dele era ali. Chama Rua Luiz de Carvalho, que é ele, né? Ele morava ali. Acho que deu para ter noção, né? Do quem é Deu. Tá bem legal, velho. é, Rapaz, é umas coisas assim que, enfim, a história é deslumbrante por isso, né? A gente vai, pesca uma coisinha e essa coisinha vai se desdobrando em outras coisas que a gente não fazia nem ideia, né? pois é. Encaixam com o geral, né? Esse campo, Guilherme, já que a gente está também entre papos historiadores, esse campo, por exemplo, das ideias de futuro de país, né? Assim como a gente vai essa urgência, né? Que principalmente com a República, essa urgência desse sentimento, né? Eu quero salvar a nação, é preciso salvar o Brasil. O país, ele, por exemplo, vem de uma geração que herda um pouco daquele romantismo, né? A ideia de que o Brasil tem tudo, porém não dá certo. Então, assim, Aham. qual o dilema? Onde é que está o nó? E aí ele fala que o nó é a falta de disciplina e obediência às ordens. Não é uma perspectiva mais conservadora, porém a visão que ele tem é para resolver isso
assim, tinha gente que apostava na educação, né? Tinha gente que apostava, como eu falei, várias coisas. Ele foi para esse campo da disciplina militar. E essa coisa do escotismo faz todo sentido, porque ele vai no cerne ali da formação da pessoa, né? Da Sim, criança, do exatamente. jovem e tal, É, exatamente. preparando para o futuro mesmo, né? O controle do corpo, o controle né, dos desejos, a obediência. Principalmente, assim, pegava bastante no que ele falava, não sei se era só isso, mas isso era uma coisa importante, a ideia de obediência às regras, né? Que também tem um pouco a ver com a abolição, né? Com a abolição, as hierarquias sociais ficaram, digamos assim, um pouco, para aqueles sujeitos, um pouco fragilizadas, né? Então, assim, você tem muita ansiedade sobre esse tema, né? Como respeitar as antigas hierarquias, mas todo mundo é igual, pelo menos do ponto de vista do novo regime. Então, né, esse tema girava ali o cotidiano das pessoas e ele estava falando, propondo uma solução pelo caminho do escotismo. Né? E foi tudo muito próximo, né? Tanto a É, abolição quanto o é, fim da uma, monarquia, né? é uma abolição barra ebulição, né? É, Realmente verdade. é um redemoinho para aqueles sujeitos, né? É muita coisa de fazer, nem fora que vem a guerra, né? Primeira guerra, no caso. E E para você eles, acha você acha que isso tem alguma influência com aqueles movimentos da América Latina? Ou você acha que isso já era muito tardio, já não tinha mais nada a ver? não, acho que não tem tanto, não vejo tanta relação, nunca parei para pensar, pode ser assim. Não sei, assim, não sabe responder de cara, mas eu imagino assim que eu consigo ver mais essa, não tanto as causas, né, mas os desdobramentos disso assim numa certa constância na República Brasileira, né, de como muitos setores sociais apostam, né, na militarização como uma espécie de elixir, né, onde você aplica e as coisas por si só estariam, digamos assim, minimamente resolvidas, né, hierarquia, respeito às ordens, preservação da família, dos valores, né? No geral, associado a um discurso, né, conservador que eu estou falando aqui, é de manutenção das instituições tal como elas parecem ser para essas pessoas, né? Sim. Nesse sentido, conservador que eu estou falando, né? E a gente viu esse discurso renascer com toda a força agora, recentemente, né? Sim, é. Até eu acho que a rede de educação na Bahia, né? Não só Bahia, acho que Amazonas também tem, outros estados, né? Essa ideia de que você militariza as escolas no sentido de oferecer ali uma Sim. formação cívica militar, cívica, na verdade, uma formação cívica correta, né? Dentro de um determinado ideal de sociedade, né? E é engraçado essas coisas, né? A gente percebeu o seguinte, né? Tem muita gente querendo fazer um país melhor, né? Uhum. Agora, o como é que é o lance, né? Como... Como é que Porque a gente vê esse mesmo discurso dele no Raimundo Faoro, né? Nos Donos sim, do Poder, só é, que a análise é outra análise, né? sim. É dizendo que o problema do país, na verdade, são as velhas elites que mantêm tudo no atraso e tal, tal, Uhum. tal, como né, desde 1500, né? Resumindo basicamente É, aquela Bíblia enorme dele, né? Que é maravilhosa também. uhum. Mas é isso, né? Aonde é que é o ponto fulcral mesmo para fazer com que o Brasil é, é modifique difícil, viu? melhor é que é o lance, né? Rapaz, muito bom, muito bom. É. E daí, Essa é o Luparola, barra minha pesquisa de mestrado. Como eu falei, né, eu quero sistematizar isso um pouco melhor e transformar isso em artigos ou, sei lá, outras formas de publicidade. Acho que vale a pena. sim. É, e o seu projeto de doutorado? Que Tá. aí já é falando sobre teatro, humor, É, abolição. Tem um pouco a ver, mas já é outra vertente, né? Já é outra é, coisa. Não é isso, meu amigo? perfeito, é isso mesmo. Essa pesquisa, ela surgiu inicialmente assim. A ideia, eu entrei no doutorado para fazer a biografia do Parola, assim. Então, assim, tinha uma ideia de pesquisar essa figura, aprofundar um pouco sobre a história do humor na Bahia, né? Assim, esse é o meu desejo mais macro, né? O que aconteceu foi que comecei a entrar no processo assim de fazer os livros, mas principalmente o processo de analisar as fontes com mais as fontes biográficas dele, né? A família dele tinha doado assim, o que sobrou dele, né? O filho dele, o Aloysio Carvalho Filho, foi um jurista, senador, um poeta, muito influente, né, no século XX. Mas ele era também mas não, ele era também uma pessoa bastante organizada com acervo. E foi o que salvou do pai, as coisas privadas, eu tô falando.
E aí, logo quando eu Arquivo entrei no pessoal, doutorado, né? as coisas pessoais. Sim. Logo quando eu entrei no doutorado, para uma bibliografia, isso é fundamental, uma riqueza absurda, né? Você ter acesso ao universo íntimo, né? Porque normalmente o público você pode ali, né, conseguir nos arquivos, mas o pessoal às vezes é muito difícil. Então, foi doada e aí eu pude olhar isso aí, né? Então, eu entrei no doutorado sem olhar, sabia que existia, mas não tinha como olhar. Quando eu realmente olhei, aí eu vi que para uma tese não estava dando sustância, sabe? E aí entrei naquele momento que quem faz doutorado vai saber, assim, né? Ou posso estar vivendo, que você tem aquela choque de realidade e fala, nossa, isso aqui vai virar ou não vai? Já nos primeiros momentos, o orientador falou, ó, dá uma olhada aí, avalia. E aí eu falei, bom, se eu tenho interesse em história do humor, eu vou tentar. E aí fui para arquivo, né? É o que salva o historiador, é arquivo. É a perdição e a salvação, né? A gente se resolve ali ou se perde ali. Então, fui para o arquivo, já estava indo por causa do trabalho com os livros, né? Que está aqui atrás, mas tem outros também. E aí, de novo, mais ou menos o que aconteceu com o Luparola, olhando umas coisas, sabe? Esse negócio de olhar e meio perdido e tal. Aí Uhum. vi umas peças, de novo, aí tinha visto o livro do Parola, vi umas peças de teatro, de humor. Falei, eita, olha, isso não é Escritas por coincidência. ele Não, não, não. Peças de humor, não sabia nem no que momento escrevia, né? ali. Falei, opa, isso aqui é bom. Aí eu pedi, né? Pedi outras coisas, mas pedi isso aí. E aí o doutorado aconteceu ali, porque eu descobri, né? Legal. Uma documentação até então realmente inédita, assim como o Parola também tinha sido, de uma série de peças de humor, né? Teatro de revista, né? Que era um gênero ali no final do século XIX que estava começando a se consolidar, ou melhor, as revistas de ano, né? Revistas de humor, peças de humor já tinha bastante, mas revistas de ano, que é um formato específico, de teatro ligeiro, né, teatro musicado, etc., era uma coisa que estava dando seus primeiros passos ali, mas com bastante interesse por parte do público. E aí, alguns intelectuais, abolicionistas também, né, escreveram algumas peças. Né? Até onde eu sei, o Luparola nunca escreveu. Mas dialogava com a minha ideia de pesquisar esse universo do humor. Né? Então, assim, discutir o futuro da nação, discutir o país, pensar a ação dos intelectuais no campo do humor, lá atrás foi na crônica e agora seria no teatro. E assim que eu desenhei minha tese, né? Assim, a minha pesquisa, né? Discutir o futuro do país através dessas peças de teatro, né? Então, assim, eles estão falando da Bahia enquanto universo de observação, pelo menos o meu universo de observação, a partir da Bahia, né? Mas eu estou fazendo uma história do Brasil, estou pensando como, né, aquele humor e aquela raça, aquele processo, né, de racismo, de racialização, ele está ali estruturando um pensamento do futuro do país no teatro, entendeu? Então, enquanto você estava discutindo o futuro da nação no carnaval, nas ruas, né, no caso, na imprensa, na literatura, faltava o teatro, entendeu? Pelo menos para a Bahia. E a minha tese contribui exatamente nisso. Então, eu identifico esses intelectuais que, grosso modo, na minha tese, o Cílio Bocaneira, que foi, né, um dramaturgo, um teatrólogo, pessoa muito influente na época, e o Alexandre Fernandes, que era um poeta do Rio Grande do Sul e que veio morar na Bahia com 15 anos, depois falece cedo, tal, um poeta. Eles então se engajam, eles estavam ali com a Luz de Carvalho e outras pessoas do movimento abolicionista também, mas eles, ao invés de, por exemplo, ir para a crônica, né, para outros espaços, eles vão para o teatro e fazem essas peças. Entendeu? Essas peças rodam o Brasil, então dá para você pensar um pouco a imagem da Bahia, na nação, né, mas também pensar o futuro do país. Entendeu? Então, a minha tese estuda um pouco isso e mostra como, naquele momento, o espaço teatral foi um lugar de imaginação da nação, você pensar o Brasil, e, ao mesmo tempo, um lugar de você agir socialmente, né? Como você perguntou no começo, né, Guilherme? Para a gente que é formado numa história social, a ação do sujeito é muito importante, dos sujeitos, né? Sim. Então, são esses intelectuais pensando o país no espaço teatral, tentando mostrar que a cidadania não era exatamente ainda uma condição automática daqueles sujeitos, porque, entre outros fatores, o aspecto racial não permitia, entendeu? Então, eles estão ali colocando que há uma certa limitação e que é necessária uma certa tutela para esses sujeitos realmente poderem vir no futuro virar cidadãos. Então, enquanto que no Luparola a cidadania ela tinha que ser mediada pela instrução e pela disciplina escotista, aqui a gente está falando de um universo onde você não tem uma solução, digamos assim, mas você identifica um problema que é a desigualdade inerente baseado na raça. Entendeu? Então, as minhas pesquisas acadêmicas, né, elas estão pensando isso aí. Só que, assim, até por formação pessoal, assim, formação como escritor,
eu sempre penso um pouco mais do que necessariamente uma questão, digamos, entre aspas, estritamente acadêmica, né? Então, assim, a tese fala um pouco sobre o teatro na Bahia, um pouco sobre esse universo cultural, né? Essas peças, elas, eu tento, digamos assim, para o leitor, né, que vai ler a tese, que daqui a pouco está disponível já no site da Pós, se Deus quiser, vou tentar transformar em livro. Eu tento recompor um pouco desse universo, né, teatral e um pouco dessa experiência de assistir uma peça no passado, que é uma experiência a rigor impossível, você não tem como voltar na apresentação, mas você pode, como historiador, tentar recuperar os elementos cênicos, as situações cênicas, né? Então eu trago não só o texto, eu trago imagens para a gente dialogar, não para ilustrar, tá? Para pensar as representações em palco. Eu trago as músicas, né? Então eu consegui identificar, porque como eram peças musicadas, a música tinha um papel muito importante, né? Na circulação do argumento dos autores, né? Na interpretação do público, né? Porque apesar da música estar ali por uma razão, talvez para o autor X, a interpretação podia ser Y, né? Então eu tento trazer a letra e a música, a música mesmo, a sonoridade, porque eu achei algumas partituras. Então, quando a pessoa estiver lendo a tese, ela pode ouvir a música, entendeu? E aí tá ali imaginando o meu argumento, o argumento dos autores. Então, é uma tese que busca um pouco dessa, digamos assim, essa leitura histórica mais ampliada, mais multimídia também um pouco, né? Então, assim, se a pessoa estiver lendo no computador, ela vai poder ouvir as músicas, né? E aí tentar, mas isso tem um sentido claro, que é você tentar, digamos assim, fazer um esforço de entender o teatro como representação, não só o texto, entendeu? O Sim. teatro não é só o texto, é o texto apresentado, né? E nessa apresentação as interpretações e as questões ali estão girando de uma maneira complexa, né? Todos os signos, né? A luz, a roupa, Tudo é. a música. Isso é. Muita coisa difícil de reconstruir, assim, né? Porque realmente sobra muito pouco, né? A imprensa normalmente são notas, né, diminutas, coisas muito específicas. Não encontrei documentação pessoal do Círio Bocaneira ou do Alexandre Fernandes, né? Talvez um disso apareça. Mas consegui encontrar coisa de jornal, cartas, imagens de algo da época, assim, que, né, dá para pensar um pouco, né? Eu tentei mapear os personagens, as músicas. Acho que as músicas talvez seja o grande plus assim da tese, né? Você tem ali o registro sonoro, né, como um elemento de argumento, sabe? Então, vou deixar isso mais claro. Eu digo lá um Não determinado só as momento que letras das músicas, mas tem as letras também, né? Então, assim, algumas versões, então eu trago as duas versões, tá? A versão original e a versão da peça. E aí eu consegui algumas partituras de época, então mesmo que a gente considere que as interpretações musicais são sempre, também não são exatamente iguais em qualquer época, né? O que pra gente é lundu, samba hoje, na época não necessariamente era assim. uhum. Até a própria síncope, né? O compasso, né? Hoje o compasso do samba ou do pagode, ele é muito mais identificado enquanto estilo, né? Enquanto tipo de música, do que no passado, entendeu? Então tinha lá tango, mas o tango tinha uma síncope que vai lembrar bastante, né? O modelo do que a gente considera hoje como samba, pagode, né? Mas isso é interessante porque é a primeira vez, pelo menos assim, em termos da elite, que uma peça escrita por um intelectual coloca vou brincar aqui, tá? Um pagodão no palco, entendeu? Uhum. Mas no sentido assim, ali podia ter um tom de chacota, mas não necessariamente o público via daquela forma. Então, essa multiplicidade de interpretações que é o legal, né? De ter a música, de construir o argumento histórico, né? E vamos falar então sobre seus livros, velho. Tá, Quais são os seus livros e tá como bom. foi que você começou? Qual foi o primeiro? Tem uma Vamos. sequência lógica entre eles? Tem de alguma maneira, mas beleza. Bom, voltando lá, né? Eu estava lá na faculdade, 2005 e tal, era para ser professor, estava começando a dar aula no curso de alfabetização que eu comentei. Peraí, estou batendo aqui, desculpa. E aí, um dia, uma mãe de uma amiga Uhum. me liga assim e fala: Olha, tem um editor que está precisando de alguém urgente para pesquisar para ele, ajudar ele. Era o Fernando, né, o editor, o Belander, da Caramurê. E a gente nos conhecia, ele me ligou, aparece aqui no escritório e tal. E aí tinha uma proposta, né, assim, ele estava precisando encerrar uma pesquisa para um livro do Cid Teixeira, que é o História da Energia Elétrica na Bahia. Legal. E aí precisava de um historiador para fazer um trabalho e tal. Aí eu falei, vamos nessa. E aí entrei como assistente de pesquisa, assim, como eu falei, não tinha noção de pesquisa muito, de documento, quase nada, assim. Eu queria ser professor, né? Então não era um cara que estava lá desde o segundo
semestre, fazendo pesquisa de arquivo. Desculpa, de jeito nenhum. Estava interessado da aula, política e tal. Bom, aí comecei a fazer a pesquisa por livro e tal, fiz a pesquisa iconográfica, assim, sem saber muito o que estava acontecendo ali, mas comecei a ter o primeiro contato com as fotografias antigas, né? Que é curioso, porque na época isso não estava na minha cabeça, isso foi aparecer, acho que, sei lá, ano passado, que eu dei uma entrevista para o fotógrafo Marcelo Reis, que foi professor de fotografia da minha mãe. Minha mãe é fotógrafa. Então, a minha vida inteira foi ao redor de fotografia, querendo ou não. Minha mãe tirando, hoje revelando, né, e tal, aquela coisa toda. E aí eu comecei a ver fotografia antiga, achei legal, mas também só achei legal, ponto. Quando chegou, aí, né, terminou o livro, lançou o livro e tal, eu apareci lá como assistente de pesquisa. Quando chegou em 2008, surgiu um outro livro do professor Cid, que era o livro da Petrobras. O livro Sim. patrocinado pela Petrobras, sobre o petróleo na Bahia. E aí, Fernando me chamou para fazer a pesquisa de novo. Aí eu entrei como pesquisador e assim seria. Acontece que nesse processo o professor Cid ficou doente um pouco, e aí ele ficou com dificuldade de ter o gás ali para fazer o texto e tal, não sei o que. Eu comecei a também escrever. E aí aí a gente achou por bem, ali no final, nós três assinarmos o livro, né? Então eu comecei a ser escritor ali, fazendo aquele livro. Sim. Isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Num momento muito diferente do que é fazer pesquisa hoje, era praticamente tudo manual. Mandava e-mails assim, mas os e-mails eram mais de comunicação, mas então pesquisa propriamente dita, de iconografia, de documento, era tudo na mão grande mesmo ali, né, copiando do jornal. Tinha fotografia, mas era bem precário, tinha umas câmeras digitais ali em 2007, 2008, mas não funcionavam muito assim, funcionava, mas era bem difícil. Como é hoje, né? Você vai com o celular e faz uma pesquisa gigantesca, É. PDF, hemeroteca, hoje nos economiza o que levava meses. Né? Então comecei a fazer ali. Ali eu escrevi meu primeiro livro, que é um livro do petróleo, que é História do Petróleo na Bahia. É um livro lançado em 2010. Um livro muito legal, assim, que tem uma contribuição, pelo menos duas contribuições assim, interessantes. A primeira é que mostra recupera um pouco dessa história do petróleo na Bahia ligado ao interesse pelos combustíveis minerais, sabe? E que a palavra petróleo barra interesse pelo petróleo, ela já está no século XIX. E não só por isso, mas porque na virada para o 20, quando o petróleo começa a ser, digamos assim, um combustível fóssil que apontava a ser o combustível fóssil do século XX, como foi, esses pesquisadores recuperam essas coisas do século XIX. Entendeu? Entendi. Tem um link ali, não muito, pelo menos o que a gente descobriu, não muito assim, determinante, sabe? Mas eram regiões que já estavam sondadas, sabe? Maraú, Candeias, Lobato, depois, né? Então, isso é a primeira coisa. O segundo é que tem Já estava no escopo, né? tava rondando ali. E o segundo é que o descobridor do Lobato, o descobridor do petróleo na Bahia, oficialmente é associado pela Petrobras ao Oscar Cordeiro, né? E aí no livro a gente coloca outros personagens que estavam também ali, que isso, né, para a história social é uma coisa muito cara, né? Você tirar digamos assim, das sombras, né? Entre aspas, né? As personagens, pessoas que estavam na história, mas que a memória às vezes oficial não registra. Então eles aparecem ali. Esse é o primeiro livro. Feito isso, assim, aí né, a gente passou por uma época sem conseguir captar muito recurso e tal. Eu fui dar aula, estava fazendo mestrado. Aí, final de 2013, Fernando conseguiu, né, captar dois projetos, que é esse livro que está aqui atrás, que é o livro da indústria, e o livro da cidade. Os dois com CID também ainda. Indústria na Bahia. Um olhar sobre sua história, né? E aí. Também iconográfico. Aí, lá já no petróleo, lá na verdade, desde as primeiras publicações com o CID, a gente tinha um apreço muito forte pela iconografia, né? Tudo bem que no começo ela realmente aparece um pouco mais ilustrativa, mas com o tempo ela começa a ser melhor trabalhada, melhor problematizada, a gente amadurece também, né? A gente começa a descobrir coisas pela iconografia, questionar determinadas interpretações ou trazer elementos novos pela iconografia. A iconografia às vezes nos faz pensar coisas que a gente não imaginava. Daqui a pouco eu dou um exemplo melhor disso, inclusive. Tá. Bom, aí fiz conseguimos esses dois projetos. Bom, dois projetos de fôlego, né, complicados assim de fazer e tal, porque a gente realmente ia fazer pesquisa do zero mesmo, assim, né, dois livros, tá? Um livro de 340 páginas, outro de 540.
Então são obras realmente de fôlego. Né? E aí, não sei, aconteceu alguma coisa no universo, eu sei que eu transformei meu dia em 48 horas, e aí dava aula, pesquisava, fazia doutorado e escrevia. Assim, fui pesquisando, aí o professor Cid realmente ficou bastante adoentado, né? Então eu assumi o projeto da indústria sozinho. E aí, porrada, assim. 1 ano e meio, realmente dormindo pouco, trabalhando muito. E aí consegui escrever o texto, né? Esse texto acho que tem 140 páginas, eu acho, e o outro tem 200. De fonte original, né? Né? O Guilherme aqui é historiador, mas quem está me ouvindo aí sabe que trabalhar com fonte original não é uma coisa muito simples, não. O negócio não vem pronto nem a pau, assim, você tem que realmente amarrar muita coisa. E ainda tinha que fazer a pesquisa de iconografia também, né? E aí, direto, aí bom, enfim. É um pouquinho só de trabalho, é pouca coisa. Tem um pouquinho de trabalho. Os cabelos um pouco mais brancos, assim, talvez um pouco mais calmo, mas deu bom, como diz o estado, a forma atual, né? Deu bom. E, bom, eu sei que aí eu consegui, aí escrevi o livro da indústria, né, que é esse aqui. Só que nesse tempo ainda, Guilherme, aí tem um detalhe, assim, em 2015, apareceu uma proposta de fazer um livro, esse livro, assim, do ponto de vista da pesquisa não foi exato, que é um livro que é Salvador, uma viagem iconográfica, que é um livro que pega tudo que tem na Biblioteca Nacional da Bahia, de Salvador, melhor dizendo, e transforma num livro. Né? E aí o Fernando captou esse projeto, me chamou para escrever um capítulo do livro sobre a parte social. Assim. Então claro, tem pesquisa de fonte, porque eu mexo com fonte narrativas de viajantes, essas coisas há muito tempo. Mas é um texto mais assim, um ensaio para a pessoa se situar socialmente na Bahia do século XIX. Entendeu? E aí foi esse foi meu para não me perder, segundo livro, foi o livro mais bem sucedido da gente, assim, não só meu como da editora, porque é um livro que realmente tem, né? Até hoje, infelizmente, ele está esgotado. É um campo de interesse muito grande, porque é Salvador, é visual, é um livro bonito, assim. Só não tem fotografia, só iconografia, gravuras, desenhos, pinturas, etc. Então é um livro muito, muito legal. Aí fiz esse livro, nesse tempo aí, fiz um texto ali, demorei uns 2 meses para fazer. Fiz a pesquisa de imagem, mas ela já estava mais ou menos organizada, porque a Biblioteca Nacional é muito organizada, né? Então não tem. E quando você está num lugar só, você está num lugar só, né? Você Facilita muita coisa. você vai, claro, teve que, né, não só eu, pesquisadores tiveram que estavam trabalhando nesse projeto. A Fernanda Terra, que era, digamos assim, né, a grande pensadora da obra, no sentido da iconografia e tal, ela tem formação em História da Arte. Mas eu estava ali, de alguma maneira, também participei um pouco. E aí foi isso, assim, esse livro aconteceu bem legal. Aí eu realmente me dediquei à indústria, né? O livro da indústria, ele tem uma coisa que, se eu fosse fazer o livro hoje, Guilherme, claro que isso sempre, né? Se sou outra pessoa, eu faria de um pouco diferente. Mas ele tem uma coisa que eu acho que é legal, assim, que é um esforço de questionar uma determinada visão que passa pela história da indústria da Bahia, mas também passa mais amplamente pela nossa própria visão da história da Bahia no Brasil, pela história da Bahia, digamos, estrito senso, mas no Brasil, que é uma visão muito negativa, né? Assim, a ideia de que é muito negativista, vamos chamar, não sei nem se essa palavra, que a gente é uma terra do passado, né? A gente é uma terra fadada ao fracasso, uma terra do já teve, sabe, da destruição do patrimônio. Tem bastante verdade nisso em várias coisas, mas é uma própria leitura bastante, digamos assim, complicada sobre outros aspectos, até porque herda uma noção da força da Bahia no Brasil de um determinado grupo social, entendeu? Que construiu uma narrativa que se fez, digamos assim, foi tão poderosa que se pareceu verdade. Então, ali na virada do século XIX para o XX, você tem, né, uma certa elite que perde um espaço, uma elite ligada ali à escravidão, claro, mas não só, ligada ao açúcar também, que perde um pouco do seu mundo. E eles dizem: o mundo acabou, mas o meu mundo é a Bahia. E aí muitos baianos acham que a Bahia acabou junto com eles, e na verdade não foi assim. Então, a indústria, quando eu digo a Bahia, é a relevância, né, política, cultural, etc., da Bahia. A indústria, então, assim, a Bahia realmente teve um papel na industrialização do Brasil bem relevante. Isso o livro mostra, né? Eu não inventei isso, já era dito. Mas eu tento mostrar que para frente, ou seja, do século XX para frente, não foi tão ladeira abaixo quanto se dá a entender quando você lê os memorialistas mais conhecidos, entendeu? Talvez foi um pouco diferente essa história. Então, por isso que o livro tem esse nome, né? É um olhar sobre sua história, entendeu?
E aí a gente eu comecei a ter que, para forçar meu argumento, ou reforçar melhor meu argumento, buscar imagens que dessem subsídio a essa noção, entendeu? Então eu mostro lá na década de 40, final da década de 20, o Brasil quase não tinha indústria de trigo, e a Bahia tem um dos primeiros moinhos de maior relevância, que é o Moinho Bahia, que existe até hoje, né? Cimento também, a gente tem uma das primeiras indústrias, né, que é o Cimento Aratu. Na época só existia 2 fábricas de cimento no Brasil, uma no Rio e São Paulo, então numa unidade federativa de 26 estados. Ser o terceiro ou quarto não me parece ser uma posição de tamanho desmérito. Né? No caso da indústria têxtil do século XIX, começo do XX, que já era conhecida, né, essa história, a gente tinha 5 de 9, tinha 9 fábricas ou 9 indústrias, vamos chamar assim, de tecido, a gente tinha 5 das 9. Então é um número. E isso tudo é no mesmo momento em que a São Paulo está se modernizando. A indústria têxtil não, a indústria têxtil é antes. Sim. O grande força ainda era o Rio de Janeiro, de alguma maneira, né? E tal. Mas essa que você falou aí do cimento. Sim, sim. Aí São Paulo já está realmente. Já está naquele momento ali do Matarazzo. Já está mil, assim, bem forte já. O cimento já está bastante, que é a década de 50, né? Então, a gente não estava tão atrás assim também. Não. E assim, isso pode ser estendido para política também, né? Culturalmente, né? Não precisa nem falar, você estudou aí a década de 50. Rapaz, isso que você está falando aí, eu tenho visto assim de uma maneira muito próxima agora, porque eu estou não me debruçando sobre o começo da República Velha, né? Uhum. A saída ali, justamente esse período, né? O fim do 19, começo do 20, e Chapada Diamantina, né? E a gente vê o Horácio de Matos, né? E todo aquele movimento coronelista que tinha ali em torno do diamante e tal, mas quando a gente começa a esmiuçar as coisas, a gente vê o tamanho das pegadas daquele homem ali e até onde a cabeça dele ia, né? Sim. Ele falando sobre desarmamento do sertão, ele falando sobre uma estrada de ferro que cortasse a Bahia toda, né? E que ligasse a Bahia a outros lugares do Brasil. Ele quer trazer telégrafos, bondes, ele quer modernizar total aqui, né? E a ponto de Rui Barbosa dizer que a Bahia tinha 2 governadores, né? Seabra na capital e ele no interior. Então e a gente está falando ali de 100 anos atrás. Sim. 100 anos. Em 100 anos, esse processo que a gente está falando aqui da Terra do Já Teve, você acha que se perpetuou como Terra do Já Teve ou você acha que não? Não, acho que não. É claro que isso tem que... isso é uma coisa assim bastante complexa, né? Primeiro porque é óbvio, assim, é dado concreto que economicamente a Bahia tem pontos frágeis em relação a emprego e renda, industrialização, né? Assim, tentou surtos, né? Assim, como o polo, etc., ganhar um certo fôlego, mas caiu de novo. Isso eu não posso negar. O livro nem faz nem vai por esse caminho, até porque eu não tenho formação em economia, não quis e não entrarei provavelmente nessa seara, assim. Entendi. Entendo o argumento desse ponto de vista, assim, acho que faz sentido mesmo. Isso é uma coisa, assim. Por outro lado, a gente tem 2 coisas. Tem essa ideia do Bahia do Já Teve, né? Então, assim, é uma ideia, vou chamar assim, derrotista, entendeu? Porque ela, ao fazer isso, ela perde muito das nossas nuances históricas. Né? A gente deixa de entender muita coisa da história da Bahia e do Brasil, porque considera que não existe, por exemplo. Não vai existir uma indústria. Para que estudar indústria no século XX se a gente não tem mais indústria? Não teve, entendeu? Você pode refazer esse movimento. E a outra coisa é o seguinte, por outro lado, existe também uma tendência, às vezes, que sai exagerada na minha avaliação, de fazer uma história muito bairrista da própria história da Bahia, entendeu? Então, assim, por isso que eu intencionalmente, o tempo inteiro eu estou falando aqui que eu estudo história do Brasil. Sim. Tá? O meu olhar, eu estudo a partir da Bahia, se quiser falar assim, eu estudo a Bahia, né? Mas eu estou pensando na história do Brasil, entendeu? Então, esse livro tem esse nome, etc., mas ele está tentando pensar o Brasil. Isso, por eletricidade, eu fiz realmente um esforço de pensar Brasil barra... Pode criticar
quem quiser, mas é pensando no mundo, quase no mundo ocidental, entendeu? Estou pensando na Revolução Industrial, né, dos marcos mais clássicos da historiografia, né? Então, assim, é um mundo europeu se transformando num mundo capitalista, cuja a identidade tem um papel. Movimentos vieram aqui, Exatamente. né? A Revolução Industrial tem um papel fundamental na reconfiguração desse mundo, e a eletricidade é um fator produtivo e simbólico poderoso. E a Bahia está nessa história. Então, assim, não é nem, então, resumindo, eu não estou nem ao mesmo tempo assim, reforçando demais essa ideia que a Bahia é única, ela é única, qualquer lugar é único, na verdade. A rigor, qualquer lugar é único. Mas, assim, ela tem muita importância e, ao mesmo tempo, ela está dentro de contextos, entendeu? Então, esse movimento de vai e vem, assim, não é nem que eu estou dizendo assim, a Bahia do Cerrado já teve nesse sentido. Eu não estou fazendo uma crítica especificamente a quem acha isso, direito de achar, etc. Mas essa interpretação tem consequências. E, ao mesmo tempo, essa ideia também, às vezes, na minha avaliação, é exageradamente ufanista. Então, pensar as coisas talvez com um pouco mais de equilíbrio entre esses dois polos, né? Para que a gente consiga fazer. Então, isso, inclusive, Guilherme, impacta no tipo de tema que meus livros são. São temas um pouco inusitados para o que normalmente a gente associa à Bahia, né? Indústria, nesse caso, eletricidade, entendeu? Então, normalmente a história, digamos assim, o papel da Bahia na nação tem a ver com a cultura, e realmente tem, porque é importante. Tem a ver, aí no caso da cultura, pensando, né, carnaval, alguns temas mais clássicos, mas pensar a eletricidade na Bahia, às vezes as pessoas ficam meio, tipo, sabe assim, não encaixa em determinadas visões que se tem do nosso papel dentro da nação, entendeu? Ou dentro do mundo, se quiser pensar mais amplamente. E eu acho isso importante, assim, né, trazer coisas novas, porque nos faz reolhar a cidade, reolhar a nossa história, reolhar nosso patrimônio sobre outra ótica, entendeu? Agrega, né? Agrega elementos à nossa narrativa, né? Às vezes, por exemplo, né? Assim, vamos pensar aqui, se a gente tem com todo respeito, né? Tem uma larga e profunda produção historiográfica em determinados temas, em outros que a gente não tem, às vezes a gente destrói um patrimônio por ignorância literal da situação, entendeu? No sentido de não saber que que existe, né? Existia uma história ligada a se fosse dar um exemplo, hoje, bom, um exemplo é os nossos prédios industriais, né? Salvador era um burgo industrial, né? Tinha uma série de edifícios, talvez as mais conhecidas sejam a Fratelli Vita, né? A Empório Industrial do Norte, que ficava no Starquinho, né? Mas que são edifícios. Outros também poderia falar na do Bonfim, etc. Na Itapajipe, São Brás, né? Que está até hoje lá o prédio já meio ruim, né? Então você vê que são capítulos da nossa história ligados à indústria e também da eletricidade que às vezes podem se perder exatamente por esse pouco conhecimento que a gente tem na nossa memória, né? Que eu acho que os livros contribuem nesse sentido, entendeu? Então tem digamos assim, esse trabalho que eu faço tem um pouco dessa utopia, trazer um pouco esses outros temas, essas outras nuances, assim, sabe? Essas outras coisas, assim, que de alguma maneira pensa a história da Bahia dentro de algum marco ocidental, né, do mundo contemporâneo e também, ao mesmo tempo, que mostra uma certa relevância, evitando esse olhar decadentista, né? Chama assim. Eu penso um pouco nesse caminho aí. Se fosse resumir meus livros, né, assim, minha produção historiográfica até hoje, quando a gente está falando aqui. Petróleo, eletricidade, indústria. Verdade. E a próxima? Fotografia. Eu acho que o próximo vai ser iconografia mesmo, assim. Essa ideia da ilustração, enquanto historiador acadêmico, eu concordo com todos os problemas que ela tem. Porém, ela tem eu acho que para o leitor mais amplo, ela é importante porque ela dá uma sensação de fantasia. Isso é fundamental, assim, para o prazer da leitura do texto histórico, sabe? Assim, precisa um pouco disso, entendeu? Essa ideia, assim, você está falando, a gente está escrevendo sobre, sei lá, a Cidade Baixa, uma imagem da Cidade Baixa te dá né, tem um momento ali na leitura que eu acho que é importante. Mas ela não é só ilustração, ela, como eu falei, ela entra também como um problema, né, como um pensar. Vou dar um exemplo agora do que eu tinha prometido falar. No livro da indústria, desculpa, da eletricidade, que, grosso modo, é um livro que tenta mapear os impactos da eletricidade na formação da Bahia, Salvador, para ser mais preciso. Cultural, na verdade, cultural é um dos últimos. Primeiro, econômico, então, assim, eletricidade para iluminação, eletricidade para transporte, eletricidade para
né, movimentar a indústria, eletricidade para urbanização, tá? E eletricidade do ponto de vista cultural, ela passa a ser literalmente o motor de muitas diversões modernas, né, que a gente chama de moderno. Cinema, né? Cinema talvez seja o exemplo mais poderoso. Música, carnaval, né? Então, assim, tenta mapear tudo isso, sabe? Aham. E... Desculpa. E esse é o esforço do livro. Então, ele passa, né? Ele é um livro panorâmico, como todos os meus livros são, tirando Parola, que é uma dissertação. São livros panorâmicos, passa do século XIX, desde as primeiras manifestações, até o mundo mais contemporâneo. E aí a gente tenta fazer esse esforço. Vou dar um exemplo no caso de uma iconografia. No livro da eletricidade, a primeira empresa de bonde elétrico foi uma empresa, né, alemã, Siemens, né? Ela foi a primeira no mundo e foi a primeira também em Salvador. E ela fez um ensaio fotográfico muito interessante de quando os bondes começam a circular na cidade. E eu sempre achava aquelas fotos bastante, além de bonitas, e elas são ilustrativas do que eu estou falando, elas tinham um elemento que eu achava muito engraçado, assim, curioso para mim, espetava, tipo, o pessoal todo arrumado no dia dos passeios, né, e tal. E pouca gente, assim, todo mundo muito arrumado. Bom, eu imaginei isso aqui, provavelmente não é um público, é uma festa solene e tal. E aí, hoje, eu sempre fiquei com isso na cabeça, assim. E aí, por exemplo, isso me fez pensar que talvez aquelas fotos, aquele esforço do clique, ou das pessoas dentro do clique, muito arrumadinhas, dissesse que existe um cotidiano que talvez não fosse igual. E aí eu fui exatamente tentar buscar o conflito social nos bondes. Então, assim, não só a exclusão, mas o conflito com os carroceiros, os conflitos dentro do próprio bonde, o próprio impacto, né, da eletricidade, do bonde elétrico. Então, assim, aquela fiação caía, dava choque, matava a gente. Era uma situação, digamos assim, muito impactante. E aí é exatamente o que eu queria falar, que como a iconografia pode nos despertar problemas, entendeu? Então talvez eu não tivesse me atentado a esse cotidiano ali miudinho do impacto social da eletricidade se eu não tivesse feito essa pergunta para a foto, entendeu? Por que está todo mundo tão arrumado aqui? Aí é o movimento inverso, né? A foto não é a ilustração, ela foi meu estimulador, meu botão de liga, literalmente, para pensar um problema, pensar uma situação. Isso, hoje, de novo, se eu fosse escrever o livro, eu teria mais coisa para falar, pensar outras dimensões disso, né? Mas ele está lá. Muito bom, velho. Muito bom. E isso serve para toda fonte histórica, né? Toda fonte. Toda fonte é assim, né? A gente principalmente as oficiais, né? São muito perigosas nesse sentido, né? Elas têm uma cara de verdade, né? É isso, e, nossa, elas são extremamente fabricadas, né? Em todos os sentidos que a gente imaginar. E elas precisam ser muito bem, né, trabalhadas, assim, muito bem questionadas, e cada vez você vai questionando mais, e você vai descobrindo mais fontes, você vai descobrindo mais coisas também que estão ali na foto que você não imaginava, né? Então, como a gente, o pessoal que trabalha com iconografia, com historiografia fala, né? Boris Calçó, ele fala, né? É aquela segunda realidade, né? A foto cria uma segunda realidade, principalmente os oficiais, que você é seduzido pelo canto da sereia. Você acha que aquela segunda realidade ali enquadrada tá resolvida, é aquilo ali, entendeu? E aí você esquece, né? Tudo que tem antes do clique, tudo que tem fora do clique, tudo que foi excluído. E precisa ser, a gente como historiador, né? Tá fazendo história, precisa estar sempre atento, né? Rapaz, tem uma coisa assim que me chama muita atenção, tanto no pensar a história, quanto como ator. Eu gosto muito, assim, que são os personagens B. Uhum. Os personagens B são, às vezes, tão interessantes quanto, ou até mais, do que os protagonistas da história. Uhum. São né, falando assim, personagem, mas na vida não existe personagem B, Sim. né? Todo mundo é Uhum. único, né? Como Sim. todo lugar é único. Uhum. Mas, assim, por exemplo, tem um filme maravilhoso que é uma versão do Hamlet, só que sem ser o Hamlet como protagonista do filme, e sim os porteiros do palácio, que é o Guildenstern Rosenkrantz. Uhum. É fantástico, é maravilhoso. É outra visão daquele momento ali, daquele conflito que está acontecendo. Uhum. Então, isso me chama muita atenção. E na hora de pensar a história também, né? Então, tem figuras na história que passam batidos pelo oficial, Uhum. né?
ou pelo que seria importante, digamos assim, né? O príncipe, o rei, o governador, o não sei o quê, mas e aquele cara ali que vende leite na esquina? Né? Aquele cara ali que aparentemente é desimportante, invisível, na verdade é um ponto-chave para a gente entender aquele conjunto todo. Né? É verdade. Bem pensado isso, porque engraçado você falou isso, porque eu já tinha escrito os livros já. Aí eu estava para tese isso, né? Eu estava estudando para tese, e aí tem um texto da Lídia Schwartz com a Maria Helena Machado, que ela comenta um pouco sobre essas fotografias do Ferrez da café, lá do café, né, de São Paulo. Uhum. E ela vai desenvolver elas vão desenvolver uma ideia de que, digamos, Ferrez está o tempo inteiro, quer dizer, ele pode estar o tempo inteiro tentando controlar o centro focal da foto, né? Só que era impossível você controlar, ainda mais que a fotografia tinha um tempo de tirar a fotografia muito mais demorado que é hoje, né, alguns minutos. Os personagens B que escapam da temática central do foco, né, do foco composicional, né, vamos, o centro da foto, Sim. nos dizem muita coisa, assim, e elas vão exatamente por aí. Elas vão desenvolver uma hipótese, né, de que a tentativa do Ferrez, ou melhor, a tentativa dos cafeicultores de encomendar a foto para o Ferrez, da cafeicultura organizada, era mostrar uma abolição controlada. Mas os personagens B talvez não digam que esse controle era uma utopia ou não funcionava muito, entendeu? Uhum. Mas você percebe isso no B, mais no B, melhor dizendo, né? Vamos aqui, então, para a gente ir para o nosso encerramento. Já estamos aqui há um bom tempo batendo papo. Você também tem a esposa, o cachorro para dar. É verdade, amanhã eu trabalho cedo. Então, só para a gente finalizar, eu quero que você fale ou deixe uma mensagem sobre esse aniversário de Salvador, o que você pensa da nossa Salvador anterior, hoje e para frente. E depois também, claro, aproveite para dar seu recado aí das lives, dos livros, Tá bom. para divulgar seu trabalho aí. Beleza. Aniversários são sempre datas assim de reflexão, né? Ou podem ser, melhor dizendo. Acho que a gente está num momento da cidade assim muito crucial, porque a gente passa, acho que talvez duas dimensões. A dimensão econômica, né? A gente vem de uma crise grande, assim, nacional, mundial. E Salvador, pelo menos na sua história, ela tem uma certa relação, digamos assim, conflituosa com a crise, porque a gente sente, né? Principalmente nos últimos 100 anos, a gente tornou uma economia um pouco mais frágil do que alguns outros lugares do mundo. Então a gente sente um pouco isso, talvez mais profundamente, em relação ao emprego e renda e tal. Então a gente está num momento delicado, assim, economicamente falando, estou dizendo, né? Então o futuro precisa dimensionar isso. E eu acho que também Salvador, nos últimos 30, 40 anos, vem passando por uma situação de, digamos assim, grande desafio urbanístico, né? Que é preservar o patrimônio, né? Salvador cresceu assim absurdamente nas últimas 40, né, 40 anos, 4 décadas aí, e o perigo com o patrimônio é muito grande. Então, assim, é muito importante que ações que, inclusive, estão acontecendo, o Museu da Música, a Casa de História de Salvador, elas sensibilizem a população de uma maneira geral, não só as autoridades, a população de uma maneira geral, da importância da gente preservar esses patrimônios, entendeu? Às vezes, em alguns casos, a solução que acontece é a solução de virar hotel, que tem prós e contras, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras soluções possíveis, né? Não necessariamente só pelo poder público, apesar de ser um agente importante, às vezes pela iniciativa privada também, iniciativa da sociedade civil, né? Porque qualquer manutenção de cidade, ela precisa ser uma ação conjunta, isso é fato. Ótimo, maravilha, meu amigo. Maravilha. Então é isso, minha gente. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso querido Daniel Rebouças, professor de História, pesquisador, historiador, responsável pelas pesquisas historiográficas da editora Caramurê. Sigam ele aí nas redes sociais, sigam a editora Caramurê também, procurem os livros dele, porque são livros muito bonitos, feitos pela Caramurê, que falam sobre a história da nossa cidade, a história da Bahia, a história do Brasil e como a gente se encaixa no mundo, né? Como essa cidade ainda tem tanto a oferecer, tanto no passado, como ainda tem no presente e terá no futuro. Só depende de nós. E claro, sigam também o ArtePod, sigam o Artdó nas redes sociais. Afinal, se tudo pode, arte pode.